Bem-vindo ao Brain Sessions. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Open Innovation e aceleração de startups. Vem com a gente. Você está no Brain Sessions, o podcast do Brain Innovation, um espaço aberto para conversarmos sobre tecnologia, inovação e soluções que podem facilitar o cotidiano da sua empresa aí do outro lado. Aqui na mesa comigo estão hoje Wellington Borel, Hunter de Startups da Algar Telecom, Bia Junqueira, CEO da Portão 3, Forbes Under 30, Ferdinando Kuhn, Community Leader no Uber Hub, e eu, Vinícius Grevi, especialista em inovação aqui no Brain Innovation. E tem uma galera aqui no fundo também que está nos acompanhando, então já puxa a sua cadeira e vem com a gente participar do Brain Sessions. Para a gente começar esse bate-papo, vamos começar aqui com o Ferdinando. Traz para a gente um panorama geral hoje do cenário de startups e de aceleração. Acho que foi um ano muito difícil, né, esse ano que a gente passou, né? Primeiro que a gente vem de um cenário de pandemia, né? Já seria um ano desafiador. E a hora que o pessoal tira a cabeça ali para fora da água, começa uma crise aí, né? Uma certa... um problema econômico mundial, e aí todo mundo começa a segurar os investimentos, começa os desafios em manter equipe, né? Tinha muita empresa pagando salários estrondosos para programadores e tudo mais, mas porém eu vejo muita oportunidade nesse cenário. Eu acho que é um cenário onde as startups de fato sustentáveis e com um modelo de negócio mais trabalhado, realmente que entrega valor para o cliente, ele fica de pé, ele para de pé com desafios. É lógico, né? A gente está falando de um ambiente muito inovador, de negócios que correm muito risco. Então, quando o cenário também puxa para baixo, é um problema, né, para essas startups. Porém, eu acho que quem tem uma tese boa, quem tem uma equipe boa, quem está com modelo sustentável, está sobrevivendo e está bebendo água boa, sabe? Acho que está bebendo água limpa, tem muita oportunidade no ecossistema. Cada vez mais as empresas estão investindo em inovação aberta, né? A gente... É um desafio muito longo, né, do ecossistema. Cada vez a gente tem uma academia também se aproximando, trabalhar mais inovação. Então, acho que tem muito potencial, tem muitos eventos, tem muitas oportunidades, muitos programas de aceleração. Acho que a gente nunca teve um cenário com tanto programa de aceleração, com um nível de qualidade tão bom. E os cases, né, que vão sendo construídos no Brasil vai gerando novos mentores que possibilitam que as empresas que nasçam hoje tenham maior sucesso e tenham mentoria de qualidade ali. Borel, como que nós da Algar Telecom que estamos nos comportando frente a esse cenário de indecisão, né? Então a gente tem um cenário que não está hoje tão favorável para aceleração de startups, mas a gente vem crescendo nossos investimentos consideravelmente no ano de 2023. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente aí. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, na mesa, falando de inovação, né, coisa boa. Algar Telecom, eu me sinto assim, bastante privilegiado de estar dentro desse nosso ecossistema aqui, que tem um apetite muito grande para a inovação, especialmente inovação aberta. Então, acho que a gente está num cenário, de uma maneira geral, né, mas especialmente no Brasil, mudou muito em relação às oportunidades, né? O dinheiro está na mesa. A grande questão é que os investidores eles estão muito mais exigentes, né? Então, faz com que as startups elas precisem estar mais preparadas para poder desenvolver os negócios deles, né? Realmente eu fui um exemplo desse no passado, quando tocando uma startup, eu consegui captar alguns investimentos com apresentação, né? Hoje em dia esse tipo de coisa não acontece. Enquanto as startups nascem e vinham com a missão, aqueles que captavam, de queimar grana, né, tocar o negócio, fazer com que pegar o investimento e fazer com que, exercendo todo aquele recurso dentro do negócio, e hoje em dia os investidores eles estão com muita cautela e eles estão sendo muito criteriosos, olhando para saber como está a estruturação do business, né? E para contribuir com isso, é muito importante que as empresas, as grandes corporações, abram caminhos para esses empreendedores, para essas startups, né? A gente aqui na Algar Telecom, junto com o Brain e também com a Algar Telecom Venture Builder, que eu lidero, a gente tem esse compromisso, né, com os empreendedores, né? E é impressionante como a alta liderança ela apoia e incentiva o desenvolvimento de inovação aberta, né? Hoje aqui na Algar Telecom Venture Builder, a gente já está com 7 startups investidas, né? Tracionando dentro de casa, internalizando essas startups, gerando negócios, ajudando, dando acesso ao mercado, né? E eu acho que esse é um caminho.
Tem até um estudo que a Softex fez em 2022, falando especificamente de como o panorama, eu acho que se não me falha a memória, o nome desse estudo é o Panorama da Inovação Aberta nas Empresas no Brasil, né? Saiu, acho que foi em setembro de 2022. Quem quiser pode depois pesquisar. Ele diz que 87% das empresas que eles entrevistaram já estão desenvolvendo inovação aberta. É impressionante. Eu achei um percentual bem relevante, né? 87% foram 63 organizações que eles entrevistaram, né? Dessas 87%, se não me falha a memória, gente, depois vocês confirmam aí, 67% executando POC com startups, né? Se não estiver errado, pode ter alguma diferença nesse percentual, mas o mais importante as empresas elas estão abrindo caminhos para os empreendedores. Isso é sensacional, né? A gente está vivendo isso aqui, né, aqui na Algar Telecom, e a gente percebe também que muitas outras organizações também estão abrindo caminhos, né? Na visão de vocês, como que a gente encontra esses empreendedores, essas empresas, esses investidores hoje que estão abertos a pegar uma startup para começar esse processo de aceleração? Onde vocês buscam, onde que a gente consegue fazer com que as pessoas, qual ambiente elas devem estar inseridas para conseguir aceleração na visão de cada um de vocês? Quer começar, Ferdinando? Eu vou puxar a sardinha pros eventos, né? Eu acho que a melhor opção é os eventos, porque não é algo que você vai ali para pedir dinheiro, para pedir... Não, acontece. Você tá ali no evento, de repente você tá com um investidor, você tá trocando ideia, ele te pergunta ali que negócio que é o seu, você conta, e aquilo ali abre muitas portas. Então, assim, vou ficar com uma dica minha aqui, seria os eventos. Show. Algum evento que você acha que é muito importante, evento obrigatório para quem está construindo uma startup? Quais são os eventos na sua visão aí? Você que participa dos maiores do Brasil hoje, onde que você deve estar? Escolhe 3 aí para falar para a galera. Os eventos da Uber Hub. Eu vou falar... O seu? Vou falar os mais 2. Né? Mas pensando em nível nacional, assim... eu gosto muito do case do Startup Summit, né? E... Puxa... Nossa, para investimento, eu tô indo nessa linha de investimento e não tanto de inovação, porque se fosse inovação falaria o Hacktal, mas o Web Summit vai. Acho que esses 3 a gente tem que estar lá. Não Legal. tem como um empreendedor não, pelo menos cogitar a participação desses eventos. É um evento que vai concentrar uma grande densidade de empreendedores, uma grande densidade de investidores, e ali saem muitas e muitas conexões. E evento no nicho do seu negócio também. É Eu isso. acho um valor... Nichar, né? Um super valor de, se você for do agro, em evento do agro, Sim. conhecer o mercado, acho que faz diferença também. Que também não adianta, né, Bianca? De repente vai nos eventos generalistas e não vai no seu, né? No seu segmento, eu concordo com ela. Tipo, tem muito evento bom agora nichado e eventos voltados para inovação nesses setores, né? O próprio setor do agro mesmo tem muita coisa acontecendo. Embora o ecossistema abre caminhos, né, para os empreendedores participarem, né, muitos desses eventos também são muito caros, né? Mas eu acho que a dica se eu puder dar uma dica para você que é empreendedor, esteja preparado para a oportunidade, né? Porque pode ser num café, como pode ser também num ambiente como um grande evento, né? O mais importante é você estar preparado para a oportunidade que vai surgir ali. Para você apresentar seu pitch de uma maneira estruturada, rápida, você se preparar sua comunicação, né? Então, eu acho que é muito importante estar preparado para a oportunidade. Se vai ser um evento pequeno ou se vai ser um evento grande, a oportunidade ela vem, e se você não está preparado, né, você perde aí a chance, né, de vender o seu negócio, né, de apresentar a sua empresa. Que eu acho interessante que a gente está falando muito aqui de evento, né? E queira ou não, depois desse pós-pandemia aí, o evento vem se fortalecendo cada vez mais. E a quantidade também de evento a gente vem reparando que vem aumentando consideravelmente, né? Porque ele acaba criando um ambiente, as pessoas estavam meio que sedentas por esse momento de estar junto, de compartilhar, de ver, de ouvir, né? De fazer network e também fazer negócio. A gente fala um pouco de evento, fala um pouquinho de preparação. E Bia, onde que teve essa parte de evento, preparação, como foi a sua trajetória junto aí da Portão 3, para que você consiga chegar e conquistar o que você já conquistou num curto espaço de tempo aí? Conta pra gente. Tá, eu vou voltar bem lá atrás, bem no comecinho, mas a gente começou em 2020. A gente lançou nosso produto, nosso primeiro MVP, nosso primeiro produto mínimo viável,
no comecinho do ano. E eu já contei essa história algumas vezes, mas é uma história bem importante para a gente. Foi o começo da pandemia. E o nosso produto era um produto focado só em viagens corporativas. Então, imagina, aeroporto fechando e a gente lançando um produto de viagem corporativa. A gente olhou, né, eu e meu sócio olhou assustado um para o outro, mas a gente decidiu continuar mesmo assim. E acabou que deu muito certo. Eu acho que essa questão de nichar não só evento, mas nichar segmento também fez muita diferença para a gente, porque a gente continuou procurando segmentos que o pessoal precisava viajar. Então, saúde ainda o pessoal precisava viajar bastante, o supermercado precisava continuar sendo abastecido, principalmente papel higiênico na época. Então, a gente focou nesses segmentos e a gente conseguiu começar a crescer bastante em 2020. E aí, no começo de 2021, a gente fez a nossa primeira processo de aceleração, que foi pela Y Combinator. A Y Combinator é uma aceleradora do Vale do Silício. Hoje ela é considerada a maior aceleradora do mundo. Então foi um momento de muito orgulho para a gente, mas foi um momento super importante na nossa trajetória também. A gente passou ali 3 meses sendo acelerado. A gente cresceu 3 vezes em 3 meses. Então foi um momento bem intenso também. Mas as mentorias que a gente teve lá foram super, super relevantes para a gente. A comunidade. E eu acho que isso bem muito do evento também. Eu acho que o Uber Hub faz isso muito bem com a cidade. A importância de você estar conectado com as pessoas que estão passando a mesma dor que você, os mesmos problemas, assim. Então, a YC foi muito importante nisso para a gente. A gente continuou crescendo e a gente lançou um produto voltado para pagamento. E a gente acabou entendendo que a Portão 3 termina sempre em pagamento, porque a viagem a gente paga pela plataforma e o restante dos pagamentos, principalmente aqueles mais descentralizados da empresa, então benefício, agro, também a gente faz. Então, a gente virou uma fintech no final do dia, a gente ainda tem uma vertical forte de viagens, a gente tem uma vertical de despesa, e a gente conseguiu crescer bem. Outra aceleração que a gente passou foi a Endeavor Scale Up, também riquíssima pra gente, assim. Então, foram passos bem importantes pra gente. A gente também teve uma mentoria muito bacana, a gente tem uma comunidade muito forte, o pessoal da Endeavor sempre ajuda a gente. Então, esse colchão que a gente fez, assim, foi muito importante e é muito importante ainda na nossa trajetória. Legal. A gente fala muito de aceleração, né? Quero ser acelerado. Acho que tem muita gente que talvez quer ser acelerado, mas quando cair para dentro de um processo de aceleração, fala assim, e agora? Para onde que eu vou? Por onde eu começo? Como que funciona isso? Né? Quanto tempo eu tenho que investir? A gente está crescendo 3 anos, né? Em 3 meses. Na visão de vocês, como que é essa experiência olhando do lado de cá, por dentro, de quem já passou por essa experiência de aceleração? O que é essa aceleração? Como que ela funciona? Quais são as etapas? E qual que, na visão de vocês, qual que é o ponto mais importante, a cerejinha do bolo para quem é acelerado, que vai trazer esse potencial de escala para startups e negócios que são acelerados hoje no Brasil? Posso começar aqui? Vai lá, Borel. Acho que o primeiro ponto acho que é importante é você falar com pessoas especialistas em temas do seu negócio, né? Então, você conseguir falar com pessoas que já teve uma bagagem, por exemplo, em marketing, em modelagem de negócio, em finanças, né? Então, você ter as pessoas que têm próximo, né? Você poder acessar essas pessoas e tirar dúvidas, isso é fundamental para um primeiro passo, né? O segundo, na minha opinião, é a possibilidade de você ter acesso não somente ao especialista, mas também a parceiros chaves, assim. Quando a gente olha lá o Business Model Canvas, né, você pensa lá... Cara, eu lembro que na época que eu passei por aceleração, empreendendo, eu consegui falar, por exemplo, com investidores que eu nunca imaginava que eu ia conseguir falar, em um curto espaço de tempo, né? Então, para não esgotar também aqui a contribuição dos colegas, mas eu vejo que esse acesso a pessoas estratégicas e parceiros, né? Acho que é fundamental e é muito importante que você também aprende também com o outro, com os erros, os seus erros, você aprende também com os erros e os acertos também dos outros empreendedores. Então, assim, esse ambiente, para mim, inclusive eu estava falando aqui antes de começar a gravação, né? Fez total diferença, inclusive, para a minha carreira, né? Não somente na época que eu estava empreendendo, tocando o negócio, né? Então, você conversa com pessoas muito estratégicas e, obviamente, agrega muito valor, tanto para o negócio como também para os founders, para os empreendedores, né? Show de bola.
Você, Fernando, não, você é a melhor pessoa para falar. Então, eu acho que tem muito programa de aceleração hoje, né? Isso é bom porque você tem muita opção. Porém, também eu não sou contra a tese de participar de tudo. Eu acho que a pessoa tem que escolher bem aquilo que ela quer participar. Talvez faça mais sentido um programa nichado. Talvez, num momento que ela está abrir a cabeça para um programa mais generalista e tudo mais. Mas entender também o momento dela. Ela realmente vai conseguir se comprometer com aquele... A gente estava conversando aqui antes da gravação exatamente sobre isso, né? Investimento de tempo também no processo de aceleração é importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente tava falando que o Borel comentou que por ele investiria só em quem já passou por programa de aceleração, porque ele entende o quão foi importante isso para ele e que quem realmente não segue essa jornada, acaba que a gente já começa a desconfiar um pouco desse empreendedor. Mas eu acho que é isso, entender que realmente o momento dele ele vai conseguir engajar naquilo ali, escolher o melhor programa para ele, se dedicar ao programa e aproveitar essa jornada, porque não é fazer por fazer ou, né, fazer só para fazer network. Eu acho que tem que aproveitar as mentorias, tem que aproveitar o network, tem que aproveitar tudo que é gerado ali em torno de um programa de aceleração. Bia, me permite só um complemento antes de você falar? Nessa perspectiva como investidor, né, os investidores eles costumam olhar também para os empreendedores que têm um fast tracking, ou se já foi acelerado, incubado, né? Então, só vai agregar positivamente para a startup. É mérito da startup que não passou por nenhuma aceleração e está tendo êxito, né, nessa jornada, né? Mas a aceleração ela é sempre bem-vinda. E na perspectiva de quem investe, esse fast tracking é muito positivo, tá? Eu diria que é uma cereja do bolo interessante. No processo de seleção nosso aqui, da CVB, a gente olha, um dos critérios qual o fast track em relação à aceleração, se já foi incubado, se já teve algum exit em alguma startup anterior, se já quebrou, se já faliu, que também faz parte do processo, né? Isso foi uma das coisas que eu mais fiquei surpresa quando eu comecei o processo da YC, do investidor gostar de quem já quebrou. Porque você pega uma bagagem, você aprende muita coisa nesse processo, que é processo forte, assim. Hoje eu entendo o porquê, assim, sabe? Depois da gente passar por muitas coisas, eu entendo. E eu concordo 100% com isso também. Mas o processo de aceleração, para mim, foi muito importante, eu acho que em algumas vertentes. Primeiro, foi a comunidade. Eu acho, principalmente porque as comunidades que a gente fez, eu tenho até hoje. Então, isso tem um valor... Mantém um contato, né? Você mantém a atualização, mantém network, isso é importantíssimo. Exatamente, a gente mantém um contato. Então, tem muitas vezes a gente está passando pelo mesmo problema que outro founder está passando, então é bem rico isso pra gente. O segundo foi as mentorias. Peguei mentoria também com um pessoal muito legal, assim, tanto na YC quanto na Endeavor, então foi muito rico pra gente também. E claro, dependendo da aceleração, uma boa receita de bolo de como começar, assim. Então, eu acho que são esses 3 principais pontos pra mim. Legal. E a gente, quando a gente fala que todo mundo é meio que comum, né? Falar de mentoria. Se a gente for olhar para o mercado tradicional de empreendedorismo há 4, 5 anos atrás, fala, cara, você tem que procurar um mentor para começar a empreender. O povo falava assim, que mentor? Vou fazer esse negócio aqui meio que do meu jeito, né? E aí a gente vê que tanto esse processo de educacional, vamos colocar assim, que a gente conseguiu evoluindo, a gente estava falando também antes de começar o podcast, de acesso à informação, né? A gente estava até discutindo o quanto é bom, o quanto é ruim, mas a popularização e o acesso à informação para todo mundo hoje, ela facilita com que pessoas tomem coragem, dê o primeiro passo para começar esse empreendimento. E junto com isso tudo, né, todo esse ecossistema, esse network, vem um processo também de indicação. Então, como que funciona hoje no dia a dia de vocês esse processo de indicação, esse network que é feito? A gente está falando muito aqui de, te indiquei aquela pessoa, outra pessoa e tudo mais. A gente falou de evento, que é importante. A gente falou de mentoria, quero também aprofundar um pouquinho depois com vocês esse papo de mentoria. Mas eu queria que a gente voltasse na força da indicação, porque hoje todo mundo fala, bom, você tem que estar no digital, você tem que ser escalável, você tem que vender para todo mundo, né? Você não precisa de nichar, você tem que ter um público grande, tem que captar lead, tem que fazer acontecer, tem que colocar cliente para dentro do negócio para rodar MVP. Depois de escalar isso em 2, 3, 4 meses, mas muitas das vezes hoje a gente fala tanto de digital e de escala, mas esquece de falar, bom,
e aquele bom produto, aquele bom serviço que é prestado, que através de uma boa rede de indicação começa a funcionar. Qual que é esse papel da indicação inserido dentro do network que a gente vem construindo, principalmente agora pós-pandemia, com eventos, as comunidades que vocês estão inserindo? Eu vou começar com o Ferdinando, porque ele é líder de uma das grandes comunidades que a gente tem aqui. Tem que ter coragem para indicar, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é realmente, assim, você criar essa imagem sua, ter resultado, realmente ser comprometido com o que você faz, porque não adianta nada você receber indicação e você pisar na bola, e aí pisa na bola com quem... Com duas pessoas, né? Com quem indicou e né? para quem você foi indicado. Tem que ter coragem, tem que ter essa questão da entrega. Eu até brinquei com o Thiago aqui sobre indicação, ele agradeceu uma indicação, eu falei, poxa, eu tô indicando porque eu sei que você é bom. É mérito seu, né? Tipo, tive essa oportunidade, mas eu estou indicando porque eu tenho 100% de confiança que você vai fazer um trabalho muito legal. Então eu acho que é muito disso, né? O pessoal sai pedindo indicação, tem muita gente que pede indicação, meu Deus, quanto que pede indicação à torta e à direita, e muita gente também pede recomendação, e às vezes é melhor não recomendar, sabe? Tipo, se eu não tenho ninguém nessa linha e tudo mais, é melhor não recomendar, porque não vai funcionar. Mas eu, né, falando de indicação, eu acho que vai muito nessa linha de confiar e de você ir construindo essa imagem naturalmente. A rede de network é importante porque você tem relacionamento, ou seja, agora você tem muitas pessoas para indicar, mas nem todas vão te indicar, né? E vão te indicar se você merecer. Então, assim, são duas coisas que meio que necessariamente tem que trabalhar junto, o network e a sua imagem, né? Mas eu acho que, assim, você não tem que muito preocupar tanto, assim, em ser indicado, não. Você tem que realmente fazer por onde, que naturalmente as coisas vão acontecer. Mostrar resultado para que esse processo não seja me indica, que seja natural, espontâneo, dentro do ambiente da comunidade hoje que você está inserido. Exato. E a hora que você for pedir, não é meio que um pedido. Você já vai ser indicado automaticamente, é meio né? que uma facilitação, sabe? Ô, Bianca, me indica aí, né? Dá um toque lá. Dá um empurrão. Na verdade, é mais um empurrão do que necessariamente uma indicação. Bia. Eu acho que o boca a boca é a forma de venda mais forte que existe, né? Então, a indicação é muito poderosa, principalmente se vem de alguém que se confia. Então, eu concordo 100% também com o Ferdinando que você precisa comprovar que mostrar que você é bom, lógico, com seus resultados, para garantir essa indicação. Porque é minha palavra falando essa pessoa é boa. Então, mas quando você consegue isso, a gente trabalha na Portão 3, inclusive, muito com canal de indicação, assim. É muito linda, porque você está fazendo um bom trabalho, porque as pessoas estão vendo o valor no que você tá entregando, indicação de todos os formatos, assim. Então, para mim, é o canal mais forte que existe. A gente não indica o que a gente não usa, né? E aí eu parto também desse pressuposto para trabalho. Então, cara, eu só vou te indicar se você pode trabalhar. Se eu contrataria você para trabalhar na minha empresa, eu vou te indicar para outra empresa também. É um pressuposto também que eu já tenho lá. Me indica. Posso até dar uma avaliada aqui, mas primeiro o resultado ele grita mais alto nessa hora. Borel, fala um pouquinho desse processo de indicação que a gente está falando também e se tem também alguma maneira de indicar startups que a gente possa acelerar aqui dentro do CVB nosso. Falou de indicação de vendas, né? Agora indicação de startups. Não precisa ter medo, não. Pode indicar para mim. Não, acho que aí cabe, por exemplo, até especificamente nesse ponto, os fundos, as aceleradoras, né? No meu caso, uma CVB, ter processos para que consiga mitigar essas situações, né? Esses riscos, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um processo de seleção que é muito ativo, né? A gente já fez, inclusive, processo de seleção de startups que eram chamadas abertas, editais, mas hoje tem funcionado muito melhor para a gente, para o Algar Telecom, um hunting ativo, onde a gente vai atrás do empreendedor, procura, porque a gente já temos uma tese definida e ali fica mais fácil de a gente encontrar, e as indicações. Mas cabe a gente ter um processo estruturado a ponto de validar as informações, o nível de maturidade das startups, e até mesmo para saber se faz sentido investir ou se faz sentido trazer para dentro para a gente poder ajudá-los dentro dos gaps que eles têm. Uma coisa que startup tem é gap, né? Seja de tecnologia, de produtos, seja de marketing, de governança, enfim.
é um mar de oportunidades para desenvolver, né? E é fundamental essas indicações, seja para venda, para gerar negócio, e no meu caso aqui, funciona muito bem e a gente se estruturou para a gente conseguir interromper no processo as que não estão tão preparadas ou que não é o momento, né? Ou colocar para dentro as que estão funcionando. Inclusive, a gente tem algumas experiências bem interessantes, né? De startups que, por exemplo, a gente não aprovou no nosso processo de seleção, se foi por indicação ou não, e que a gente já deixa marcado um papo mais à frente, que pode ser que estejam preparados, né? A gente está falando de um mundo que está muito... normalmente as startups desenvolvem negócios com muita incerteza, né? Então, cabe a gente ajudar eles a mitigar esses riscos, a criar a cultura de experimentação, né? Para que eles consigam sair do outro lado, né? As fricções vão existir, os problemas vão existir, e à medida que eles vão vivendo isso, eles vão ajustando o seu produto, ajustando a mentalidade, comportamento, né? Atitude empreendedora, enfim. Então, quanto dedicação. Pode mandar. Aqui dentro do Brain, a gente tem o Brain Solutions, que a gente incuba alguns projetos. Então, a gente tem uma frente de consulting, onde a gente vai para dentro da empresa, pega empresas tradicionais que querem criar novos produtos, trazer dinheiro novo para dentro da empresa e para criar projetos inovadores. A gente já trabalhou projetos de agro, de metaverso, de transporte, e a gente sente uma dificuldade da galera normalmente fazer o quê? Nichar. Porque você já está num ambiente onde o público está bem aberto, e fala assim, bom, se eu for na cabeça, normalmente quem quer começar a empreender, desenvolver uma inovação, fazer um produto novo, ele está pensando, bom, eu estou restringindo o meu público ao invés de falar. Com essa tese aqui, eu tenho mais chance de acertar um público específico e talvez ter um elemento de diferenciação frente a todo mundo. Até pegando o exemplo do Borel aqui, a gente hoje faz a prospecção ativa de startups, como a gente defende a tese, ou seja, enquanto os aceleradores estão definindo uma tese, nichando para buscar startups nichadas, talvez tenha startups que não estão nichando e tentando pegar todo mundo ali para acertar alguma coisa durante um processo de aceleração. E eu quero uma opinião de vocês, né, para vocês falem aí para mim 2 ou 3 nichos, né, que vocês tivessem começar hoje do zero, sem puxar a sardinha, né, para o nicho que vocês já trabalham atualmente. Mas, bom, vou começar uma startup agora do zero. Qual nicho que vocês recomendariam? Também olhando um pouco pela experiência, pelo background de evento que vocês já participaram. Olhando para frente, o que acha que vai ser tendência de nicho para a gente, de startup que pode ser acelerada no futuro? E vocês podem brigar para começar aí agora, todo mundo. Eu acho que startup de IA, com certeza é tendência, acho que é coisa do momento é IA, mas eu acredito muito em startup no code para facilitar democratizar mais esse acesso a código, inovação para outros startups que estão começando também. Então eu acredito bastante nessa tese. E eu não sei se é tendência, tem gente que fica meio assim com esse nicho, mas é uma coisa de propósito. Se eu fosse começar hoje, provavelmente alguma coisa voltada para educação. Porque meu coração bate forte com a educação. A educação, eu acho que é um negócio que a gente começa normalmente por uma etapa de letramento nos projetos nossos de consultoria, porque se você não educar, se você não fizer aquela etapa de ensinar, de mostrar o porquê, de ver que aquilo dá resultado no futuro, dificilmente a pessoa vai querer sentar para aprender. Mas uma coisa que você me falou que eu achei interessante, antes de passar a bola para os meninos aí, é IA. Como vocês trabalham essa parte de IA, essa tendência dentro do ecossistema que vocês estão hoje? Como que vocês estão fazendo para acelerar o negócio de vocês com IA? Porque muito se fala, você tem que estar dentro do metaverso. Você tem que utilizar a inteligência artificial. E na maioria das pessoas fala, bom, o IA eu vou plugar isso aqui no chat GPT e vai fazer alguma coisa sozinho. Mas como realmente hoje, dentro do ecossistema de vocês têm trabalhado IA? Ou se não tem, como vocês têm buscado no mercado e feito esse meio campo aí, Bia? Para mim, IA é uma ferramenta, primeira coisa que é importante. Acho o negócio, só se você quiser criar um negócio exclusivo no segmento de IA, mas normalmente o negócio que já existe, que já tem um segmento, já está estruturado, IA é uma ferramenta. E assim que a gente encara na Portão 3, só que isso a gente agora lançou uma área de IA dentro da Portão 3. Então hoje a gente tem IA no nosso atendimento já. A gente os atendimentos que aparecem lá, já tem o IA falando com eles. A gente tem alguns outros projetos bem, bem robustos com IA, porque muito por causa dessa inteligência que traz pra gente, principalmente se olha viagem, né?
que o usuário já está procurando essa inteligência, essa viagem mais consultiva, principalmente um viajante corporativo, ou até pagamentos, que a gente tem um mundo de opções aí para educar o time financeiro, para a gente trazer isso, gerar mais insight para a empresa. Então, é uma coisa que a gente aposta muito mais no sentido de trazer uma inovação e gerar valor para o cliente final. E é um meio, né? Não é o final. Então, a gente tem aqui o cliente na ponta, tem o serviço que a gente entrega aqui, e tem um meio que a gente pode otimizar e gerar uma experiência melhor através de IA. Show de bola. Na minha opinião, assim, eu não gosto muito de segmentar. Acho que aonde tem um problema, tem oportunidade para você gerar negócios, né? Então, porque aí eu acho que o empreendedor ele tá fica muito mais preocupado em entender ali qual o segmento que ele vai do que de fato mergulhar no problema, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente que faz investimento em startups, eu sempre incentivo o empreendedor que, por mais que ele tenha um produto que atua num nicho específico ou resolve um problema, para que ele esteja muito aberto a entender quais são os desafios da companhia, para além do que ele já está fazendo. Porque pode surgir uma oportunidade ali. Então, aonde tem um problema, e dependendo do tamanho do problema, e aí essa é uma variável também importante, né? Independente do nicho, e se você tem um problema e esse problema é grande o suficiente, cara, invista. E aí a tecnologia, cara, tecnologia hoje não é problema, né? Você tem, para tudo quanto é coisa, você consegue resolver, seja com no-code, utilizando inteligência artificial, diversos tipos de plataformas de desenvolvimento, né, linguagem de programação, enfim, cara, tecnologia é o que mais tem. Então, eu vou ficar aqui nessa linha de, cara, se tem um problema e o problema é grande o suficiente, ali está a oportunidade, né? Ferdinando. Falando nessa linha da onde tem mais problemas, né? Eu acho que a saúde e a educação são dois aí que tem muito potencial, porque tem muito problema, tem muita dor para ser resolvida, né? Então, assim, a gente até brinca, né? Que a EdTech não é fácil, né? O setor de educacional é muito complicado. O agro, eu acho que tem muita oportunidade, porque ainda a gente tá vencendo essa barreira da conectividade no agro, né? Então, acho que a hora que vencer essa barreira ali tem muito dinheiro, então tem muita oportunidade, tem muito desafio, tem muita coisa para a tecnologia entrar ali. Eu já falei 3 delas, eu vou dar uma explorada. Não faria agora, mas eu começaria a olhar para a questão das GovTechs. Eu acho que a gente está longe, a gente está falando de inovação aberta e empresas ainda não está num grau de maturidade ideal. A gente falou que os números estão começando a melhorar, mas ainda tem muita empresa aí fazendo inovação aberta da forma errada, né, e tudo mais. Mas eu acho que o governo, por ter tanta dor, tem uma capilaridade muito grande, tem problema da administração pública, a gente tem muita possibilidade ali, muita burocracia, mas ainda assim, precisa de um marco legal, tem que amadurecer muito se a gente está falando do setor privado caminhando aos poucos, muito lento, para a questão da inovação aberta. Imagina o governo, né? Mas eu acho que ali vai ter um grande potencial futuro. Bola. Aproveitando para fazer o convite, quem está vendo o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários do YouTube. Se você fosse hoje começar em uma startup, qual nicho seria? Comenta pra gente que depois a gente vai dar uma olhadinha nos comentários. Bom, nessa jornada aí de cada um de vocês, a gente falou um pouquinho de nicho, falou um pouquinho de inovação, falou de como funciona o processo de aceleração. Eu quero partir para a parte de mentoria. Qual foi a importância dos mentores de vocês nessa jornada? Vocês já tiveram lá no início, na largada, já tiveram alguém que auxiliou vocês nesse processo de desenvolvimento? Ou você começou tentando sozinho e no meio da jornada você olhou para o lado e falou, acho que eu preciso de alguém para dar a mão, para encurtar alguns caminhos e caminhar junto comigo nessa jornada? Qual que é a importância de ter um mentor e em qual momento da jornada de vocês, no início, no meio ali, ou mais agora para o final, vocês conseguiram encontrar e trabalhar com uma pessoa ajudando vocês nesse processo de mentoria? Vai, Bia. Mentoria é muito importante. A minha única dica para mentoria é porque normalmente o pessoal quer falar com gente que está muito acima de você. Só que gente que está muito acima, assim, no nível de maturidade de empresa, falando do meu caso, eles estão passando por problemas totalmente diferentes seus.
Então, olhar para a pessoa que já passou pelo seu problema, mas ele está ali pertinho e ainda lembra exatamente do que fez e de como te ajudar. Mas a gente olhou para mentor e a gente teve... Eu sou muito grata por todo mundo da nossa história que passou. Inclusive, o Ferdinando, ele abriu muitas portas para a gente. Aí, até ó, hoje abre. o poder da indicação funcionando. O Ferdinando até hoje abre na comunidade, que é bem, bem importante para a gente. Mas a gente teve muitos mentores. Nos processos de aceleração, a gente teve mentores. Na YC, eu conheci um pessoal que eu nem imaginava conhecer assim tão cedo na minha vida. A gente teve o fundador do Twitch como mentor, a menina que fez a tecnologia do Pokémon GO como mentora também, da Twilio. Então, o primeiro funcionário do Yahoo, teve um pessoal muito bacana. Massa. Na Endeavor também outros mentores muito legais, só que Brasil, assim. Então, eu vejo muito valor, assim, até hoje a gente busca. Eu acho que eles já passaram e a gente economiza muitos anos com uma dica. Então... Um insight pode mudar o business. E assim, é engraçado porque às vezes você tá num processo dentro da sua startup aí de colocar o MVP na rua. Você está procurando um mentor que já está num processo de escala. E às vezes você não precisa nem daquele mentor que já sabe escalar, ele só precisa do cara que está ali, que já validou um MVP. Porque esse cara talvez está próximo de você está preocupado com um cara lá na frente, ele está muito mais próximo, dentro de uma comunidade, dentro do network de evento, e a mentoria dele para você fechar esse ponto do MVP para depois validar e escalar, aí você vai procurar outros mentores. Então é importante que cada etapa, cada processo, cada empresa tenha um problema. Faturamento X tem um problema, faturamento Y é outro problema, e aí é ideal que você procure pessoas que consigam resolver aquele problema específico no processo de aceleração do seu negócio. Ferdinando. Muito bom. Essa questão da mentoria, acho que é de grande valia, porque acelera, igual a Bianca comentou, tem muito... E entender também o que você precisa, né? Ter esse autoconhecimento é essencial, porque não adianta nada você pedir uma mentoria de marketing, sendo que seu problema às vezes é outro, né? E tudo mais. E entender esse estágio, tudo que a Bianca falou, eu concordo 100%. E às vezes também ouvir o próprio cliente, sabe? Às vezes a gente fica procurando alguém bem sucedido, que, pô, às vezes o cliente... É o cara lá em cima, mas tem um do seu lado aqui que pode resolver seu problema. O mais importante tá do seu lado. Jornada tá do seu lado. Então, para empreendedores, eu acho que escutar o cliente, sabe? Tem muito empreendedor aí que tá pegando mentoria com todo mundo, mas não escuta o próprio cliente. E eu acho que isso é essencial. Eu também tive a oportunidade de conectar com muita gente boa. Cara, tipo assim, o ecossistema de inovação tem muita gente boa, muita gente acessível. Aqui na própria cidade, a gente tem muita gente boa que tem certeza que você pedir meia hora ali, 40 minutos, aproveitar a oportunidade, que às vezes a oportunidade também é, igual a gente falou, de repente acontece, né? De repente tá do seu lado, e agora, né? Você tem que aproveitar esses minutos com essa pessoa. Tem muita gente boa disponível, sabe? Então, assim, eu sempre vou muito numa linha de, se eu vou fazer algo, alguém já fez isso? Deixa eu trocar uma ideia com quem já fez. Por que deu certo? Por que deu errado? Entender as dores, até para entender o que ter uma fotografia muito mais próxima do que aprender tudo do zero e tropeçar Quanto ali. tempo? Quem é o mentor do meu mentor para entender os processos de escalinha que essa pessoa está conduzindo nesse processo? Exato, quem vivenciou. Se eu vou fazer um projeto agora para o ecossistema de inovação, já rodou algo parecido? Rodou lá atrás? O que deu errado? O que deu certo? O que foi bom? O que foi ruim? Entendeu? Eu ia em muitos eventos, eu gosto muito de evento, eu participava de muito evento, eu ficava observando. O que esse evento deu errado? Palestrante bom, o que falhou? Que é a divulgação? É o horário? É o local? O que aconteceu aqui? Você tá entendendo? É o tema? É o título? Então eu sempre gostei muito de acompanhar, de observar isso. Eu acho que às vezes também, né, tem muita coisa ali que você pega, muito insight que você pega na observação. Porque, cara, tipo, tem mentoria que é uma palestra, entendeu? Tem palestra que a gente tá lá assistindo, uma frase ali que rola na palestra de uma mentoria de horas. Então, acho que a gente tem que ficar com observação ali, muita atenção sempre, que tem muita coisa boa acontecendo. Às vezes, em volta da gente, a gente não percebe. E um ponto de conexão do que você falou e do que a Bia comentou também é, olha para fora. A gente está muito, talvez, preocupado, imerso aqui, operacional, o dia a dia, a gente sabe que a carga é pesada, a pressão, a vontade de fazer dar certo, mas a gente não para respirar e olhar para fora.
né? A gente como grupo, né, como Grupo Algar, tem muito disso. Nós entendemos há um tempo atrás que se a gente não separasse a parte de inovação do operacional, o operacional ia acabar consumindo a gente. Por isso nós existimos aqui há 6 anos no Brain. Então, olhar para fora do Brasil, olhar para fora do operacional, talvez a gente consiga encontrar algumas soluções durante todo esse processo e aí buscar mentores para facilitar e acelerar isso como um todo. Borel, qual que é a importância para você de mentoria? Total, sou super a favor, acredito, vivenciei na prática isso, né? Mas um ponto que a gente não pode negligenciar como empreendedor é que no final do dia a decisão é a gente que vai ter que tomar, né? Ele ajuda, o mentor ele vai ajudar, e volto a dizer, é muito importante, mas no final do dia a gente que tem que levantar da cadeira, né? Levantar da cadeira e checar, né? Fazer pesquisa, ir para campo, isso é fundamental. E isso vai complementar ou vai reforçar aquilo que o mentor falou, né? Por causa de um ponto, né, cara? As coisas estão mudando com muita velocidade, né? Muitas incertezas, né? Então, principalmente se a startup, se a ideia, ela traz uma disrupção, né? Então, é muito importante que a gente tenha essas referências, né? As lições aprendidas, porque também o mentor não fala assim, cara, você faz isso, né? Ele vai compartilhar a vivência dele, né? E isso é muito legal, né? E aí você tem que ser crítico o suficiente para poder ir confirmar essas informações, ir para campo, validar, para depois tomar as decisões. A gente, aqui dentro, na Venture Builder, a gente tem a oportunidade, né? Onde as startups, junto com os seus founders, a gente acolhe já os empreendedores, né? E depois durante essa jornada, a gente tem possibilidade de fazer one-on-one, né, com os founders, né? Trazendo algum executivo da própria Algar Telecom ou de alguma empresa parceira para poder falar, porque a gente de fato acredita que isso pode fazer uma diferença no negócio daquela startup. Legal. Então vou colocar vocês agora na máquina do tempo. Se estivessem começando hoje uma startup do zero, vou me incluir nessa máquina do tempo também. Quais são os 3 passos que vocês dariam? Eu começaria primeiro, educação, estudando bastante, entendendo um pouco sobre o mercado. Segundo, buscaria um framework, um processo validado, que já foi validado por várias empresas, né, que funciona para mim começar esse processo da startup. E terceiro, pegaria na mão de um mentor para encurtar o caminho. Esse tripé, para mim, eu acho que é o caminho que eu percorreria começando do zero. E passo a palavra para vocês aí. Posso começar? Pode ser? Vai lá, Borel. Eu primeiro... É muito legal. Pô, show de bola essa sua provocação, né? Eu começaria primeiro escolhendo bem o meu time. Porque primeiro que não existe startup de uma pessoa, né? Ela pegou o meu primeiro. Eu começaria primeiro escolhendo bem as pessoas que iam estar do meu lado, de uma maneira bem complementar. Isso faz a diferença, também, na minha opinião. Segundo, investiria em pesquisa. Eu não estou falando de P&D, tá? Eu estou falando de ir para campo, eu estou falando de discovery, estou falando de você entender o problema de uma maneira profunda. Ver onde tem demanda. Exatamente. E aí fazer bastante pesquisa. Eu costumo dizer o seguinte, essa é a frase minha, tá, gente? Só tem uma forma de você acabar com a cultura do achismo. É através de pesquisas bem elaboradas. Então, investir exatamente nessa disciplina, né, do discovery ali, acho que você vai minimizar, principalmente por causa de tantas incertezas que a gente está vivendo, lá na frente isso vai evitar muitos problemas, né? E aí eu falei dos times, falei de pesquisa, e a terceira ali, última coisa que eu ia me preocupar é com a tecnologia que eu ia utilizar. Validar o problema que você identificou sem código, o empreendedor ele consegue validar o negócio dele sem ter ainda implementado. Isso vai baratear a operação e o mais importante no momento, principalmente que você falou aqui no início, ele conseguir validar o negócio ali. Começar a executar as primeiras vendas, entender onde estão os maiores gargalos. Aí seriam os 3 passos iniciais que eu daria. Me preocuparia muito mais com isso. E aí, Bia ou Ferdinando? Vou deixar a Bia. Eu acho que o primeiro é escolhendo o problema certo e um problema grande o suficiente que você acredita que você consegue resolver pelo seu background, por expertise.
O segundo é escolhendo as pessoas certas. Eu vou plagiar o Borel, mas é porque isso realmente faz muita diferença. Eu conheço uma startup muito legal chamada Zasos, que foi o IC também. E eles criaram o Founding Team e ficaram 1 ano criando um produto e cada um aprendendo um com o outro, pessoas muito, muito seniors, muito especializadas, porque essas pessoas conseguem escalar a empresa por você e você consegue pensar em coisas mais estratégicas do que só na operação ali, né? Sim. E essas pessoas vão ter que colocar a mão na massa desde o dia zero. Então, tem uma questão de histórico muito relevante para a startup. Uma questão Pertencimento, né? De estar fazendo junto. Sim. É um projeto embrionário que todo mundo tá fazendo nascer. Exatamente. Então, escolher um time forte já desde o começo, eu acho que é uma dica, e normalmente a gente tende a fazer o contrário. E o terceiro é fazer... Deixa eu pensar, porque eu tenho 2 coisas aqui, mas o terceiro é fazer coisas que não escalam. Então, a gente sempre... Quando a gente vai abrir uma startup, a gente tem um sonho gigante, a gente quer dominar o mundo, né? Escalar. A gente quer escalar. Mas eu acho que a gente tem que sonhar grande e executar pequeno. Então, nesse primeiro momento, é muito mais importante, muito mais relevante você conseguir vender para poucos e bons clientes que sentem muito a dor do seu problema, assim. Porque esses, não importa se seu problema se seu produto está quebrado, se você ainda está construindo as coisas, porque ele sente tanta dor do seu problema que ele vai conseguir te dar um insight, ele vai permanecer ali até você resolver as coisas. E aí depois, sim, você pensar em escalar. E eu acho que é um passo que as pessoas fazem também, a gente já quer, né? Vamos jogar 50 mil reais em tráfego. É isso aí, vambora. Vamos botar no Google. Mas tem um insight, né? Quando você falou assim, procure coisas que não são escaláveis. Porque a maioria do mercado, o mainstream vai fazer o quê? Vou procurar, só vou entrar num negócio que tem escala. E aí, quando você procura coisas que não são escaláveis e consegue trazer um viés de escala para um negócio não escalável, é muito que a gente falou de nicho, de como trabalhar, o potencial de retorno financeiro é gigantesco. O processo de aceleração talvez fique até mais facilitado, que eu estou escalando um negócio que ninguém nunca imaginou em escalar e pode ser um diferencial durante etapas, né, de rodadas de investimento aí. Quando você vende, desculpa, mas não, fica à vontade. Quando você vende e consegue criar essa comunidade mesmo, ela já faz o que a gente comentou no começo de indicação. Então, lá ainda tem esse poder, você ele tá fazendo uma venda boca a boca bem, bem relevante também. Então, começar com esse público e ouvir muito a dor dele, que fale com o usuário toda hora também, é bem importante. As pessoas só pagam quem resolve o problema, né? Então, você que está muito próximo do seu cliente, mapeando bem isso, né? É isso. Comemorar o problema. Enquanto tem problema, tem solução pra gente trabalhar em cima. Ferdinando. Ficou difícil, né? Já passou por quase tudo. Não tem patente, não. Pode repetir. Então, eu acho que muita startup aí negligencia essa questão das vendas, né? De você fazer venda, de fato, gerar nota fiscal, né? Igual a Bianca falou, às vezes você pode ter poucos clientes, né? Tem muita gente preocupada em, nossa, eu quero o mundo e tudo mais. Não, vamos fazer aqui bem feito, entregar resultado, né? Eu acho que também é importante. Então, eu vendi, mas eu entreguei o que eu prometi. Eu realmente busquei sanar a dor do cliente, eu ouvi o cliente, eu dei atenção. Porque às vezes você fica tanto preocupado em vender muito e vai perdendo os clientes ao longo dessa jornada. Questão da marca empregadora, né? Eu acho que aí eu já tô indo mais numa complementariedade aqui, né? Acho que a marca empregadora é essencial, por mais que às vezes você não tenha muito budget, não precisa ter tanto dinheiro para você ter uma marca empregadora e ser atrativo para as pessoas e tudo mais, porque ali você vai trabalhar a questão dos talentos, né? Que eu acho que pessoas é essencial para o seu negócio dar certo, e dá para você fazer isso com pouca gente está fazendo isso bem feito. Então, se você fizer, já está na frente de muita gente. Não focaria também nessa questão da tecnologia, então tá muito junto ali, né, questão de negligenciar a questão da venda. E aí eu vou puxar a sardinha, como sempre, né? Eu acho que a questão do network é essencial. Ele vai abrir portas para você, ele vai te abrir negócio, vai abrir oportunidade de você conversar com o mentor, de você conversar com o investidor, independente do estágio que você está, né? Tipo assim, ele vai abrir portas para você. Eu acho que tem muita gente fazendo coisa muito legal, mas tá parecendo um bicho do mato, entendeu? Então, assim,
Como? A hora que você contar pra galera que você tá fazendo, às vezes a startup morreu porque você não contou o que você tá fazendo. Você não soube se vender, você não vendeu seu produto e mais que isso, você não contou pra outras pessoas ou pro ecossistema ou pra comunidade o que você tá fazendo, né? Então, eu ficaria com essas aí, eu acho que foi mais de 3. Tem mais um monte aqui, se colocar num ecossistema forte, colocar num ecossistema vivo, que te permite essas oportunidades, né? A Bianca falou muito da Endeavor, falou muito da IC, falou muito de VB, de investidor, de eventos. Acho que você tem que se colocar nesses lugares. É lógico, não é tomar seu tempo todo ali, mas você tem que estar disponível. Porque senão, como que eu vou chegar até você, né? Como que eu vou lembrar que o Borel faz isso? Como que eu vou indicar pro Borel se ele não tá presente? Entendeu? Que no caso é o oposto, né? A gente tá juntos direto. Mas como que eu vou indicar? Eu não vou lembrar. Então, eu acho que se colocar ali à disposição, né? Se mostrar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Aquela velha máxima do se você não é É visto, visto, não é lembrado. Bom, pra gente finalizar aqui, queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que tá com a gente nesse episódio do Brain Sessions. Queria que vocês se apresentassem e comentassem aí pra todo mundo uma frase que marcou a jornada de vocês até hoje, até o momento da gravação desse podcast. Então, fiquem à vontade para deixar a rede social, falar um pouco dos projetos de vocês e também deixar uma mensagem para a galera aí no final. As damas primeiro? Bom, eu sou a Bianca Junqueira, eu sou cofundadora da Portão 3. A Portão 3 é uma plataforma de gestão de pagamentos, principalmente focada hoje em viagens e despesa. Estamos em Uberlândia, mas atendemos o Brasil e a América Latina. Hoje a Portão 3 tem mais de 600 clientes ativos, a gente já transacionou mais de $500 million nos nossos cartões. E eu vou falar uma frase que eu inventei essa frase e aí o pessoal falou que eu tenho que usar. Então eu vou usar aqui meu time de marketing. Manda bala. Mas eu acho que quando você está começando a empreender, é tudo muito difícil. E você tende a potencializar todos os problemas. Porque realmente empreender é difícil até hoje. Mas com o tempo as coisas vão ficando... Você vai gostando da adrenalina e dessas dificuldades de resolver problema. Então eu brinco que empreender é igual você andar na beira de um penhasco, mas vai chegar um momento que você está andando tanto que você começa a dançar ali. Não olha para baixo mais, né? Exatamente. Show de bola. Pode ir, Borel. Bom, já falou, uma curiosidade do Borel, né? Borel é um sobrenome, então não tem... Podem me chamar de Borel mesmo, mas é o Wellington Borel, sou CEO da Algar Telecom Venture Builder. Acabamos de fazer 1 ano, né, de operação, né? Nossa missão é investir em 50 startups em 5 anos. Baita desafio, né? Baita oportunidade para quem está assistindo também. Então, hoje a gente já está com 7 startups investidas, com um valuation estimado de 117 milhões, né, do nosso portfólio com essas startups. A gente tem uma tese focada em 4 alavancas, né? Uma primeira que é novos negócios digitais, para além do core business da Algar Telecom, e olhando para a porta para dentro, olhando para o desafio da transformação digital da Algar Telecom, a gente tem processos automatizados, então startup que ajuda a gente a deixar nossos processos mais digitais, experiência digitalizada, muito com foco em venda, né? E data-driven, né? Então startups que ajudam a gente a tomar decisões baseadas em dados, né? Então é só acessar lá o algartelecomventurebuilder.com, você já consegue acessar, entender a nossa tese, submeter a sua startup, vai cair no nosso funil e a gente vai chamar você para conversar. A gente faz isso com muita satisfação e é impressionante como o Brasil tem empreendedores incríveis, né? E eu queria dar uma indicação de um livro, porque acho que a gente no Brasil está saindo daquela romantização do empreendedorismo. Então a gente via startup que às vezes não tinha feito uma venda, cara, eu sou o CEO da startup, né? Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas eu acho que a gente está indo para uma fase onde não estão romantizando. Então, fazer captação de investimento está cada vez mais difícil, exige com que a gente os empreendedores estejam cada vez mais preparados, os processos de seleção estão cada vez mais criteriosos, né? No nosso caso, a gente é muito criterioso. Então, é impressionante como dá gosto de conhecer e de conversar com os empreendedores. Acho que o Ferdinando vive isso até mais do que eu, né? Mas eu acho que a gente precisa
abrir portas. E eu sou muito feliz com esse movimento que o Algar Telecom faz, né? De abrir as portas, se conectar com esses empreendedores. A gente está falando aqui de famílias, a gente está falando de pessoas, né? Então, quando eu falo que eu tenho 7 startups investidas, eu tenho ali, cara, talvez centenas de pessoas envolvidas, né? Então, que está por trás ali, a esposa apoiando aquele empreendedor. Então, assim, é muito satisfatório, né? Então, quem quiser conhecer a gente, só acessar lá, algartelecomventurebuilder.com, ou acessar as nossas redes sociais, fiquem à vontade. Vai lá, Ferdinando. Sou o Ferdinando Kahn, sou líder de comunidade no UberHub, né? Atuo muito na questão de fomento à inovação e ecossistema, empreendedorismo, principalmente aqui no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, mas também faço alguns trabalhos aí pelo Brasil, porque no final das contas, tudo que é feito aqui, de alguma forma, é para o nosso estado, é para a nossa região, é para o nosso país, né? Tem muita oportunidade na área de inovação, seja questão para empreendedores, seja para questão de inclusão, seja para questão de diversidade, para investimento, para fomento, para editais. Tem muita oportunidade. Para pesquisa, né? A gente tem muita coisa acontecendo no ecossistema. E caso o pessoal queira acompanhar, né? Já que tem tantas oportunidades, às vezes as pessoas não ficam sabendo. Meu arroba é o Ferdinando Kahn aí no Instagram. A gente também tem o UberHub BR. A gente publica praticamente muitas oportunidades. Hoje, a gente acabou de publicar mais de 300 oportunidades para empreendedores e pesquisadores. Então tem muita coisa para você aproveitar ali. É uma curadoria que a gente faz, porque a gente tem muito essa missão de levar essas oportunidades para o maior número de pessoas. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite. Prazer é nosso. Estar aqui entre amigos. Em casa, né? É uma honra, tô em casa. Eu já falei, eu pedi até minha caneca ali do Brain, mas estou aqui direto. Mas é um prazer, é uma honra vir falar de inovação, principalmente de inovação aberta aqui com vocês. Obrigado. Eu ia até comentar, diz que eu falei aqui do livro, acabou que eu não falei do livro, nem falei a frase, né? Você também não falou a frase. Né? Não, a frase... Depois deixa o arroba de LinkedIn, Instagram de vocês aí, pra galera começar a seguir vocês também. O livro que eu comentei e na minha fala eu me perdi, era sobre o lado difícil das situações difíceis do Ben Euripides. No aniversário de um ano nosso, eu tive a oportunidade de presentear nosso conselho, algumas pessoas super importantes na nossa jornada, né? Esse livro, eu acho que para todo empreendedor deveria ler esse livro, né? Porque ele fala exatamente sobre não romantizando principalmente nesse ecossistema de startups, né? Tem muito trabalho envolvido, né, gente? Então, e a frase a única forma de acabar com a cultura do achismo é através de pesquisas. Então, eu quero agradecer aí a participação e estar com vocês também. Está sendo ótimo aqui o papo. Obrigado. Bia, como o pessoal te acha? No meu LinkedIn é Bianca Junqueira e no meu Instagram é Bia_Junqueira. Fechou. Bom, para fechar com a minha frase, pegando um pouquinho do que todo mundo falou aqui, eu costumo falar que nem tudo que é simples é fácil de ser executado. Porque você olha para o lado e fala, olha lá, a startup tá valendo 1 milhão, ele criou um portal, ele criou alguma coisa, ele tá fazendo alguma coisa totalmente disruptiva, mas fala, eu também já poderia ter essa ideia, mas nem tudo que é fácil, nem tudo que é simples, na verdade, é fácil de ser executado. Existe todo um processo, tem todo um trabalho por trás. Então, para vocês me seguirem também, eu sou Vinícius Grevi, sou especialista aqui no Brain, trabalho também com infoprodutos digitais, @ViniGrevi no Instagram ou Vinícius Grevi. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e a gente se vê. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, colocar o que você achou desse episódio, sugerir possíveis convidados para vir para o Brain Sessions também. Eu encontro vocês aqui algumas semanas no próximo podcast do Brain Sessions. Até mais e obrigado.